Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Graça e paz, amados. Quem está feliz aí, dê um brado de vitória. Aleluia. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: foi muito bom você ter vindo esta noite, porque eu sei que Deus te enviou para pagar uma pizza para mim, depois do culto, né? São enviados de Deus para a gente ter um tempo bom, em nome de Jesus. Obrigado, Ministério de Música, vocês são uma bênção. Estar nessa casa é receber amor, estar nessa casa é receber carinho, estar nessa casa é sair daqui inspirado. Vocês estão de parabéns pela igreja que o Senhor Jesus tem edificado por intermédio das suas vidas. Vamos aplaudir Ele mais uma vez, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, dê-lhe a honra e a glória. Aleluia, aleluia. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Gente, eu estou muito feliz. Eu vou puxar esse negócio para cá, será que eu aguento? Vamos ver se eu não vou fazer desastre aqui. Eu estou muito feliz porque algum tempo atrás o meu amigo Clóvis, pastor nessa igreja tão linda, me chamou, falou: cara, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo a respeito de um assunto muito importante. Eu falei, ele falou: só, você não quer dar uma olhada nesse material? Eu falei: sim, quero, manda para mim. E quando eu olhei esse material, eu fiquei extremamente impactado com o conteúdo desse material, de verdade. Falei para ele várias vezes, falei: você realmente tem que lançar esse livro, e eu acredito que não vai ficar só aqui. Deus vai te dar todo um desdobramento da história e dos fatos que convergem para a realidade desse assunto. Eu creio que Deus é um Deus geracional. Você crê ou não crê nisso? Né? Uma geração contará a outra geração. A Bíblia diz que o Deus de Abraão se tornou o Deus de Isaac, que também se tornou o Deus de Jacó, automaticamente da nação inteira, e esta fé geracional tornou-se também a nossa fé. Nós participamos da mesma fé do crente Abraão, de onde começou toda essa história que nós conhecemos aqui. Então eu quero desafiar você a ter esse material na sua mão, e não apenas ter esse material no sentido para você ler, mas para você praticar. Eu acredito demais nessa questão da transferência da fé. Deixa eu te explicar um pouquinho como que eu entendo essa questão. Quando eu li esse livro, abriu ainda mais os meus olhos com relação a isso. Quando nós nascemos, nós conhecemos os nossos pais. É assim que funciona a história. A gente sabe quem é o nosso pai. Depois, passa um pouco de tempo, nós vamos conhecer o Deus dos nossos pais. Depois passa um pouquinho, nós vamos conhecer o nosso Deus, que nós conhecemos antigamente como Deus dos nossos pais. Então, antes que as pessoas conheçam a Deus, elas vão conhecer você. Depois elas vão conhecer a sua fé, e elas então vão ter uma relação com o Senhor. Isso é a transição, é como que nós comunicamos a fé. Se você observar, a mulher samaritana foi assim. Ela teve um encontro com Jesus, era apenas um homem, mas um peregrino que passava por lá. Ela então descobriu que ele era o Messias. Ela então tornou aquilo uma fé pessoal, e ela, a partir daquela fé, ela começou a transferir para a sua cidade. E uma das coisas interessantes que aquele texto fala, do livro de João, diz que o povo declarou assim: agora nós não cremos mais por causa de você, nós cremos por causa dele. Então há uma responsabilidade enorme em nós como pais, em nós como sociedade, de transferir aquilo que nós recebemos. Se nós falharmos na nossa geração, Deus vai levantar uma outra pessoa, certamente na outra geração, mas com prejuízos. Por isso que Deus sempre, em uma geração, Ele pelo menos levanta uma voz, levanta um ministério, levanta alguém para que
a fé que um dia Deus entregou aos homens, a salvação comum que Deus deu aos homens, ela não perca a sua luz, ela não perca a sua força. Então eu quero te encorajar demais, demais, demais a ter esse livro para estudar, para entender, mas para você presentear pessoas, porque isso aqui vai ser assunto do seu café da manhã com seus amigos, vai ser assunto com seus amigos no almoço, no jantar, e você poderá transferir a sua fé, transferir o seu conhecimento de Deus por um presente muito simples. Eu não preciso fazer propaganda para o Clóvis, porque ele é pastor dessa igreja, você já convive com eles muito tempo, então você sabe que muito mais do que levar o que está escrito, você está levando o coração de um pastor, um homem de Deus, que tem uma história escrita com vocês aí. Deus abençoe sua vida. Vamos aplaudir pela coragem, pelo empenho dele. Eu também quero anunciar o meu livro. Na realidade, eu só vou anunciar meu livro porque eu sei que quando há concorrência, a gente vende mais. Eu sei, lógico, né? Quando você vai lá, você vai pensar em comprar o meu, eu falo assim, não, mas tem que comprar o do pastor, né? Tem que comprar o do pastor, mas tem que comprar do outro pastor, porque eu não posso fazer acepção do pastor, não é verdade? Mas esse livro eu falo sobre o poder da experiência, e a experiência é algo que é necessário na vida cristã. Quantos creem que Jesus Cristo veio ao mundo? Diga amém. Amém. Isso é história. Alguns anos atrás, eu estava no Japão. O Japão, eu não sei se mudou as estatísticas, era 0,03% de cristãos naquela nação, menos do que 0,5%. E aí as árvores de Natal, as luzes piscando, toda aquela estrutura natalina ali, eu fiquei olhando, uau, que interessante, eles têm a história, eles têm a cultura, mas não têm o Deus no seu coração. Bem, é fato, isso pode acontecer. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Você crê que Jesus, esse que você já afirmou que veio ao mundo, que veio em carne, o Jesus histórico, ele veio para morrer e nos perdoar dos nossos pecados? Quantos acreditam? Diga amém. Amém. Isso é doutrina. Isso é doutrina. A história mostra que Jesus se fez carne. A doutrina nos ensina que ao se fazer carne, ele foi obediente até a morte de cruz, e na cruz ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ok, muito bem. Uma terceira pergunta: você crê que Jesus Cristo veio em carne? Quem crê? Diga amém. Amém. Você crê que ele veio para perdoar os nossos pecados? Amém. Você tem certeza da sua salvação? Amém. Isso é experiência. A certeza da sua salvação é a experiência. Então, quando nós olhamos para a doutrina bíblica, ela não existe apenas para informar, ela não vem apenas para nos alimentar a consciência, o nosso intelecto, é para que você viva a realidade da verdade descoberta. Eu trabalho muitos conceitos, como a experiência de Deus, ela tem várias implicações em nossas vidas. Então, eu acredito que nós temos exemplares para que você leve um e receba de Deus mais instrução e cresça na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você está preparado para ouvir um pouco mais da palavra do Senhor? Vocês estão aqui desde sexta-feira de conferência, vocês já estão bem molinhos, vocês estão igual miojo, né? São cozidinhos, em 2 minutinhos, está tudo pronto, não é verdade? E que privilégio pregar para vocês que já estão tão assim mais sensíveis, é mais gostoso, é mais fácil. Bem, o tema que vocês escolheram é um dos temas que eu desenvolvo por muito tempo na minha vida. Eu sou um pregador que não tenho muitos temas, mas eu sempre defendi os meus temas ao longo da minha vida. Eu acho que tem uma virtude nisso, porque quando a gente começa a trocar muito de verdades, as verdades que um dia eram, talvez não sejam mais, e aí começa a ficar complicado, quando o cara desprega aquilo que está pregando. Então, ao longo da minha vida, eu tenho pregado a santidade como um dos valores mais importantes da vida cristã. Eu creio que esse tema é um tema assim, não é muito fácil de entender, confesso. Com certeza, numa hora de ministração, não vou conseguir abranger todos os assuntos. Aconselho você a fazer o seminário ou a comprar o livro do meu querido amigo Luciano Subirá. Ele escreveu um livro sobre santidade, explicando muito bem esse assunto. Mas eu acredito de todo o meu coração que todo cristão, todo homem e mulher que se aproxima de Deus, tem que entender, tem que realmente entender essa verdade bíblica para ter um relacionamento profundo com o Senhor. Primeiramente, por quê?
Toda a nossa relação com Deus, ela parte do ministério do Espírito Santo. Nenhum de nós estávamos lá na eternidade, quando Cristo, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, já havia se disposto para pagar o preço da nossa redenção. Nenhum de nós estávamos lá quando Ele se tornou carne e morreu em nosso lugar. Nenhum de nós estávamos há 2000 anos, como a história do cristianismo foi escrita e o fundamento, a pedra angular, onde a igreja está fundamentada, foi estabelecida. Mas o Espírito Santo, Ele nos convenceu a respeito destas verdades. E a primeira verdade que você teve na sua vida, certamente foi o pecado. A Bíblia nos diz no livro de João, que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A nossa primeira relação com Deus é o convencimento de que todos nós, como humanidade, e todos nós, como indivíduos, pecamos diante do Senhor e temos a necessidade desta redenção. Se você for olhar, por exemplo, a carta aos Hebreus, a primeira doutrina básica, fundamental, é arrependimento de obras mortas. Se você não entender o que é arrependimento de obras mortas e não entender que há uma realidade de uma nova natureza que precisa ser desenvolvida com temor e tremor diante do Senhor, dificilmente o seu relacionamento vai se aprofundar em Deus. Por quê? Se você não consegue ir profundo no primeiro aspecto da sua relação, que é se convencer do pecado e saber lidar com o pecado na ótica de Deus, dificilmente nós vamos conseguir avançar para os outros aspectos da vida. Bem, dentro desse conceito aqui, eu quero trazer algumas verdades espirituais que eu tenho certeza que vai ajudar você a ter uma vida cristã mais saudável, ajudar você a se tornar um cristão mais maduro e comprometido com os valores do reino dos céus. Abra comigo a sua Bíblia na Epístola de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler alguns textos aqui importantes. A partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, como eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em vós. Aleluia. Pensa num texto que tem assunto para ser tratado aqui. No entanto, o que nós entendemos é que Deus traz para nós várias propostas. E a primeira coisa que nós temos que entender é a justiça de Deus. Quantos aqui acreditam que Deus é justo? Diga amém. Amém. Então, toda medida de Deus será uma medida justa. O texto começa dizendo assim: olha, vocês outrora não eram, mas agora são. Outrora eram escravos, mas agora são livres. Outrora eram desobedientes, agora são obedientes. Então, a partir disso, eu posso pedir para vocês: sejam santos, como eu sou santo. Partindo do conceito que nós partilhamos da mesma fé, que Deus não é injusto, e Ele pede para mim que eu tenha uma plena santidade,
à semelhança dele. Seria injusto ele pedir isso de nós, se fosse impossível? Certamente sim. Certamente sim. Eu já falei uma certa vez, se isso aqui tivesse 1 tonelada, e o pastor Clóvis dissesse: pastor Marcelo Jamal, levante essa 1 tonelada. Eu não vou conseguir, pastor Clóvis. Você está vendo que eu sou franzino, né? Eu não tenho essa capacidade de levantar 1 tonelada. E então o pastor Clóvis, com toda a sua severidade, diria: então você vai para o inferno, porque você não cumpriu uma ordem minha, porque eu te dei uma ordem para você levantar 1 tonelada. Julgando agora o nosso caso entre eu e o Clóvis, quantos considerariam ele um pastor injusto, me condenando por uma coisa que eu não tenho e comprovadamente não tenho capacidade de fazer? Diga amém. A mesma coisa nós fazemos com Deus. Quando nós começamos a nos eximir em andar em santidade, quando nós começamos a nos eximir a termos um padrão celestial na nossa forma de viver e no nosso procedimento, como diz. Porque uma das coisas que permeiam, infelizmente, a vida do cristão é que ele foi simplesmente perdoado e ele continua ainda escravo do pecado, não podendo satisfazer as exigências de Deus de santidade. E eles então confundem a dificuldade, ou seja, você tem que crucificar a sua carne, você tem que negar a si mesmo, você tem que vencer suas paixões, com a impossibilidade de andar em vitória contra esses sentimentos. E aí vem a aplicação da questão injusta. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, como também diz na primeira carta aos Coríntios, que algumas pessoas ficarão de fora, ou seja, vão ser lançadas no inferno por causa de algumas práticas. Mentirosos, adúlteros, e tererê, 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 tererê. Agora, se Deus vai mandar esses caras para o inferno por praticar essas coisas, ao ponto então que eles poderiam dizer: Deus, você está sendo injusto, porque eu não tenho como me livrar do adultério, eu não tenho como me livrar da mentira, você está me condenando por uma coisa que eu sou impossível de me ver livre dela. Deus seria injusto, a semelhança do Clóvis, que está me condenando por não levantar 1 tonelada. Então, a premissa aqui, quando Deus fala que nós podemos ser santos em todo o nosso procedimento, que nós podemos ser santos, sendo que a medida da santidade não é a justiça humana, mas sim o padrão divino. Nós podemos ser santos porque nós fomos regenerados por uma palavra viva, uma palavra santa. Não há em Deus injustiça. O que falta em nós é a compreensão, que esse texto começa a dizer a respeito da graça que se revelou em Cristo Jesus, que a luz deste evangelho nos torna então participantes dessa natureza divina. Então, dentro desse contexto, o que nós resumimos aqui? Quando você usa a desculpa de que você não pode andar em vitória contra o pecado, e se Deus te condenar por uma coisa que você não pode andar em vitória e seria justo, eu levo você a fazer uma pergunta a si mesmo: você está sendo justo na sua análise? Você está sendo verdadeiro na sua análise diante da palavra de Deus? Certamente não. Então eu creio que nós cristãos, de alguma maneira, precisamos ter alguma consciência um pouco mais profunda sobre este assunto. Nós cristãos, de alguma forma, precisamos começar a ver algumas ideias coletivas que habitam no nosso meio, que não procedem muito do caráter e da forma como Deus enxerga essa questão da santidade. Então vamos pegar algumas aqui. Algumas pessoas dizem: Deus não tem problema com o pecado. Eu vou te fazer uma outra análise. Você acredita que Lúcifer pecou? Sim ou não? Ok. Se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele poderia ter convivido com o erro de Lúcifer lá no céu e não teria precipitado ele mais uma terça parte dos anjos. Você acredita que Adão e Eva pecaram? Se Deus não tivesse problema com o pecado, Ele não teria por que expulsar Adão e Eva do paraíso e, consequentemente, imputar o pecado de Adão em toda a humanidade, como Paulo nos ensina na carta aos Romanos. Você acha que a geração de Noé pecou?
Se Deus não tivesse problema com o pecado, por que Ele destruiria toda uma geração, deixando sobreviver só uma família de poucas pessoas? Se Deus não tem problema com o pecado, você acha que Israel pecou durante toda a sua relação com Deus? Sim, pecou. Se Deus não tivesse problema, Ele não teria deixado eles irem para o cativeiro e sofrido tantas consequências do seu pecado. A questão é que nós às vezes temos declarações que não procedem. E quando você vê a forma que Deus olha o pecado, da forma mais objetiva para você ver como Deus enxerga isso, é olhando para Cristo. Cristo, quando Ele leva sobre si as nossas dores, Ele leva sobre si os nossos pecados, o flagelo que Ele sofreu é a forma que Deus olha para o pecado. Ele tem as suas consequências. Ele tem as suas consequências e elas não são muito fáceis, elas não são muito bonitas de serem vistas. Então esse dizer que Deus convive com o pecado de uma forma assim amistosa, não é verdade, ao ponto que a Bíblia diz que aqueles que não foram achados no livro da vida, escritos os seus nomes lá para a eterna salvação, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então Deus nunca vai deixar o pecado sem punição. É fato que Ele puniu o pecado em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nesse texto de Pedro, quando ele fala a graça que foi manifestada em Cristo, é nessa graça que nós temos que esperar. Não é uma graça tolerante, mas é uma graça capacitadora. Não é uma graça que nos olha como se fôssemos pessoas vendidas à escravidão do pecado, sem que pudéssemos lutar contra ele, não. É uma graça que nos deu capacidade de andar em vitória sobre o pecado. Então, no momento em que uma pessoa, ela se diz assim: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer acabo fazendo. Ó miserável sou, eu estou desesperadamente escravo da minha natureza carnal, e se acomoda aí, ele está automaticamente negando o poder da graça, negando o poder do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então esse segundo conceito aqui é muito importante nós entendermos. Se você observar quando Pedro fala, ele vai desenvolvendo o assunto, ele termina lá no versículo 21, dizendo a respeito da fé. Quando você tem uma fé correta, o seu procedimento é correto. Quando você tem uma fé equivocada, o seu procedimento é equivocado. Então, por exemplo, quando você olha para a sua natureza humana, enfraquecida, logicamente sim, pelo pecado de Adão, e se justifica nessa fraqueza para permanecer em pecado, a sua fé está equivocada, porque você tem que olhar para o pecado de Adão, o primeiro homem, mas você também tem que olhar para a justiça de Cristo, aleluia. Você tem que entender que no primeiro Adão, todos nós carregamos o poder do pecado que nos escravizou, e éramos inimigos de Deus com relação a isso, mas quando se manifestou a justiça de Cristo, nós então recebemos uma realidade totalmente diferente do primeiro Adão. Romanos 8:29 diz que agora nós somos uma nova geração. Pedro também, capítulo 2, fala que nós somos uma nova geração. O capítulo 1 diz que nós somos gerados por uma semente incorruptível. Há em nós uma realidade que não tínhamos antes, mas agora pela graça temos. Há uma natureza que não tínhamos antes, agora pela graça temos. Há uma condição que antes não tínhamos, mas hoje nós temos a condição de andar em vitória sobre o pecado. Quando a gente pega, por exemplo, Romanos capítulo 7, o finalzinho ali diz: ó miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Aquilo é uma pergunta retórica, ou seja, Paulo deixa a bola quicando para que ele faça o gol da Copa do Mundo. Ou seja, ele dá a resposta, fala: espera um pouquinho, tudo isso está resolvido na vida no Espírito. Por quê? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso era impossível a lei, lógico, ela estava enfraquecida pela carne, isso era impossível a lei, mas isso se tornou possível a nós pela graça.
que não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Uma das questões que nós precisamos admitir é: será que nós realmente entendemos a realidade da nova criação? Será que nós entendemos que nós somos um povo muito mais do que perdoados? Nós somos um povo muito mais do que simplesmente reconciliados. Há em nós uma nova natureza. Essa nova natureza é santificada pela viva palavra que habita em nós. Essa nova natureza traz a realidade de Cristo. Nós não temos mais no nosso espírito a descendência de Adão. Na nossa carne sim nós trazemos, mas no nosso espírito nós temos a natureza santa, nós temos a natureza de Cristo, nós temos a natureza que nos dá o poder de andar em vitória diante do nosso Deus, diante da sociedade, diante de nós mesmos e de tudo que se apresenta diante de nós. Podemos ter a liberdade da escolha. Pedro então ele começa a dizer: ei, vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam ser sóbrios, porque a tendência humana, e todos nós temos isso, é encontrarmos desculpas para nos eximirmos das responsabilidades. Todos nós somos assim. E quanto mais você vai encontrando desculpas, mais você vai se acomodando no erro. Quanto mais você vai encontrando desculpas, tanto mais você se vê escravo da situação. Se você ler, por exemplo, o livro de Romanos inteiro, ele trabalha dentro desse contexto de uma forma muito interessante, mas muito, muito interessante. Ele começa ali no capítulo 1, depois vem para o capítulo 2, no capítulo 3, então ele começa a dizer a respeito do salário do pecado, que é a morte. Depois, no capítulo 4, ele introduz a justiça em Abraão. Capítulo 5, ele fala um pouquinho mais. No capítulo 6 de Romanos, ele começa a tocar num assunto de forma bem mais precisa. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. Vamos lá. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu quero ler aqui uns versículos do capítulo 5, que diz assim, o versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo então começa a dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo que isto, crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos a ele. De que forma? Escravos do pecado. Para mim, se você falar para mim, qual que é a grande salvação? Qual que é a grande salvação? Nessa terra, é a nossa reconciliação com Deus, sim. Paz com Deus, sim. Ter o nosso nome escrito no livro da vida, sim. Saber que estamos com a garantia da salvação, sim. Tudo isso implica nessa tão grande salvação. Mas em termos vivenciais, para mim, um dos grandes aspectos da salvação é me devolver o direito de não ser mais escravo e andar em vitória contra aquilo que me destrói. Porque, principalmente para as pessoas que não viveram muito em pecados tão grosseiros, que talvez o maior pecado que você cometeu na sua vida foi esconder a nota ruim que você tirou da sua mãe. Você escondeu lá aquela nota ruim da escola e não contou para sua mãe, foi descobrir só depois de 3 meses. Esse foi o seu pecado mais horrível que você cometeu. Talvez essa conversinha de perdão para você funcione. Eu não acho que nós cristãos fomos chamados só para ser perdoados.
Isso nos coloca na posição de qualquer ser humano da face da terra. Qualquer ser humano que não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, ele tem o direito de ser perdoado. Eu acho que você é mais do que qualquer ser humano, você é filho de Deus. Não, você não está entendendo, você é mais do que qualquer ser humano. Você tem uma realidade da nova natureza reinando na sua vida, você tem uma realidade de vida reinando sobre você, que te leva muito além só do perdão. Você hoje tem o poder de não ser mais escravo do pecado. Aleluia, uns dois estão entendendo aqui, aleluia, aleluia. Você tem o poder mediante a palavra que regenerou a sua vida. Você tem o poder mediante o Espírito residente dentro de você. Você tem o poder mediante a verdade de andar em vitória sobre o pecado. Você quer ver como é interessante as coisas aqui? Você tem que entender assim. Quantos aqui foram idólatras? Idólatras, assim, adoraram outros deuses? Levante as mãos, deixa eu dar esse exemplo. Várias pessoas, não é verdade? Várias e várias pessoas. Pode perceber que no dia que Jesus Cristo abriu os seus olhos, e você entendeu que todos eles eram deuses vãs, que todos eram imagens de escultura, e eles não mereciam a glória, a adoração que você dava a ele. Então o Senhor, mediante o seu Espírito, abriu os seus olhos, os olhos do seu entendimento, para entender que o único a ser adorado, o único a ser reverenciado, o único que tem a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, é ele, o Senhor nosso Deus. Você não teve dificuldade nenhuma de abandonar as imagens, você não teve dificuldade nenhuma de abandonar os falsos deuses, e eu garanto que dificilmente você foi tentado para voltar à idolatria. Dificilmente você acorda de manhã, acho que eu vou voltar a me dobrar diante das imagens dos deuses falsos. Dificilmente, muito difícil. Por quê? Porque é uma revelação no teu espírito. Essa revelação no teu espírito sobre Jesus Cristo te libertou. A questão é, por que nós temos então tanta tentação de voltar a mentir? Por que nós temos tanta tentação de adulterar? Por que temos tanta tentação da pornografia? Por que temos tanta tentação em enganar uns aos outros? Porque são hábitos carnais que foram desenvolvidos. Aí não é só uma questão de revelação, é uma questão de educação cristã. E se você não educar a sua vida cristã, como diz o texto aqui, desenvolver a vossa salvação com tremor e tremor, se você não educar a sua vida cristã debaixo da verdade do reino, da verdade de Deus, você mesmo tendo a realidade da nova natureza, mesmo você tendo a realidade da nova criação, viverá escravo, porque você não está desenvolvendo aquilo que já é teu por direito. Então quando ele diz, sede santos como eu sou santo, quando Deus ele mostra para nós que há uma viva semente que nos regenerou, quando ele mostra que tudo isso é fruto da graça de Jesus Cristo, nós somos colocados numa posição que a religião não pode nos colocar, a ciência não pode nos colocar, homem nenhum pode nos dar essa posição, mas a realidade da nova natureza pode nos dar. E aí eu fico me perguntando, será que nós, em nome da ignorância, ou em nome de não querermos morrer para o pecado, em nome de morrer para o mundo e o mundo para nós, a gente não vai se acomodando com doutrinas que nos mantêm muito mais escravos do que gerando em nós a consciência da nossa libertação? Será que nós não vamos nos alimentando de uma falsa verdade que nos rouba a verdadeira liberdade concedida em Cristo Jesus? Porque eu volto ao exemplo que eu já dei. Se a questão de Deus fosse só perdoar, Ele não teria severamente punido o pecado, como puniu em toda a história da criação e como vai punir no futuro. O propósito de Deus não é só te perdoar. O propósito de Deus é te dar capacidade de andar em vitória sobre o pecado. É a sua capacidade de você dizer não àquilo que um dia matou Jesus Cristo. E aqui vem o terceiro ponto que eu quero falar para você. Quando você anda em pecado, deliberadamente em pecado, o que você está dizendo? O sangue de Cristo não é
suficientemente capaz de me manter livre de uma escolha danosa e destrutiva. E quando você, contrário a isso, pelo sangue de Cristo, que nós vimos ali em Pedro capítulo 1, você começa a andar em vitória sobre o pecado, você começa a dizer não à pornografia, você começa a dizer não ao adultério, você começa a dizer não à mentira, você começa a dizer não porque você entende a realidade da nova criação, então você está glorificando o sangue derramado na cruz. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que novamente ultrajarem o sangue da aliança, pisando este sangue da aliança, não haverá para eles arrependimento. O que a Bíblia quer dizer dentro de várias coisas que esse texto traz à luz? É que nós precisamos aprender a honrar o valor do sangue, de forma em que o nosso procedimento mostre o valor que ele teve lá na cruz do Calvário. Todas as vezes que você olha para o pecado e é vencido pelo pecado, você está dando mais valor ao diabo do que ao sangue derramado na cruz. Todas as vezes que você é vencido pelo pecado e permite que ele reine sobre a sua vida, você está dando muito mais atenção à maldição da queda do primeiro Adão do que à realidade da nova criação concedida a nós em Jesus Cristo. Esse é o fato. Por isso que Pedro toca neste assunto com muita pontualidade. É um assunto sério. É um assunto sério. Eu sei que você está querendo dizer assim, pastor Jamal, mas todos nós somos pecadores. Deixa eu explicar um pouquinho esse texto aqui. Se você ler 1 João capítulo 1, versículo 8, 9, 10, a Bíblia diz assim, se nós falarmos que não temos cometido nenhum pecado, nós o fazemos mentiroso. Presta atenção nesse texto aqui. Presta atenção nesse texto aqui. Se nós falarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. Então, no momento que você está dizendo assim, olha, eu não cometi pecado, você está se isentando, você está dizendo, eu não preciso do sacrifício da cruz, e está fazendo Deus mentiroso, porque foi Deus quem declarou e disse, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele mesmo mostrou a sentença, que o salário do pecado é a morte. Então, no momento que você fala assim, eu não pequei, eu não tenho pecado, você dizendo assim, então eu não vim lá do primeiro Adão, eu não herdei em meu DNA essa semente corrupta, essa inclinação para a maldade. Automaticamente, com isso, eu não preciso de Jesus. Automaticamente disso, eu não preciso do sacrifício feito na cruz. E com essa postura você está dizendo, Deus é mentiroso, porque se Ele disse que todos pecaram, Ele mentiu, porque eu não pequei. Agora, por outro lado, onde a gente usa esse texto errado, se eu falar que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Não, o texto não está falando sobre você diretamente, está falando sobre Deus. Então, como que você tem que chegar diante de Deus? Deus, você é verdadeiro. Realmente eu pequei. E como diz Romanos, talvez eu não pequei à semelhança do pecado de Adão, mas eu pequei, eu herdei esse pecado como raça humana, eu trago na minha carne esse pecado, as minhas inclinações para o mal, elas habitam na minha carne, mas eu também sei, Senhor Jesus Cristo, que você pagou o preço pelo pecado, eu também sei que o seu sangue é poderoso, não apenas para perdoar pecados, não apenas para me purificar de toda injustiça, mas o teu sangue é poderoso, a aliança que você fez é poderosa, a nova vida que você me deu é poderoso, a semente viva que reina dentro de mim é poderosa, não apenas para me manter como um homem justificado, não apenas para me manter um homem perdoado, não apenas para estar em aliança, mas para que no meu procedimento em vida, na minha peregrinação, eu honre tudo isso dizendo não ao pecado. É muito mais confortável a gente ir para uma balela dizendo que Deus nos perdoou em Cristo Jesus, então Cristo tirou todo o pecado do mundo, e no mundo já não há mais pecado, se não há mais pecado não há condenação. Cara, pensa numa balela. Pensa numa nojeira. Na verdade, isso daí é uma doutrina para justificar a nossa falta de revelação. É uma doutrina para justificar o quanto nós baixamos o padrão da santidade
a consciência humana, porque a consciência que eu tenho que cultivar de Deus não é a partir da minha própria consciência. A consciência que eu tenho que cultivar de Deus é a consciência gerada pelo Espírito Santo, porque Ele é a mente de Deus. Ele é a mente de Cristo. Nós muitas vezes queremos gerar uma consciência sobre a verdade de Deus, sobre os conceitos de Deus a partir da nossa própria consciência. Não. Tudo que você precisa gerar no seu coração sobre Deus é a partir da consciência que vem dele mesmo, a revelação dele mesmo, a verdade dele mesmo. Então, nesse conceito aqui, eu quero abrir um quarto ponto, que é a questão posicional e vivencional. Diga comigo, santidade posicional. Mais uma vez, diga, santidade posicional e santidade vivencial. A posicional diz quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não fui salvo por minhas obras. Alguém foi salvo por obras aqui? Quem foi salvo pela graça, diga amém. Agora, essa graça não se tornou vã e não vai se tornar vã na minha vida. Eu vou andar em vitória sobre o pecado. Isso é vivencial. O que eu sou em Deus, eu não sou por causa de mim mesmo, eu não sou por causa da minha justiça. Repito o texto que já falei: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos nesse texto as imputações. A primeira imputação é que o pecado de Adão foi imputado em nossas vidas, ou seja, Adão pecou e o seu pecado foi imputado a nós. A segunda imputação da Bíblia é que agora os nossos pecados, eles foram imputados em Cristo Jesus, ou seja, o nosso pecado ele carregou sobre si, ele levou sobre si na cruz. E a terceira imputação, agora a justiça de Cristo é imputada a mim. Eu não posso só crer que o pecado de Adão foi imputado a mim, eu não posso só crer que o meu pecado foi imputado a Cristo, eu também tenho que entender a realidade da nova criação. A justiça de Cristo foi imputada a mim, o poder da palavra de Cristo foi me dado como direito de vida, o poder dessa divina semente gerou em mim um novo homem, uma nova criatura. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou o mesmo homem perdoado, eu não sou o mesmo homem reconciliado, eu sou uma nova criatura, perdoado e reconciliado, e empoderado pela palavra e pelo Espírito, para andar em vitória sobre o pecado. Isso é minha posição, isso ninguém tira de mim. Isso está à disposição da humanidade. Os cristãos deveriam se apropriar dela. Toda a humanidade deveria e pode viver essa realidade. Isso não é privilégio de um. Jesus fez isso pela humanidade. Agora, me admira nós como cristãos, nos colocarmos na mesma vala comum dos pecadores. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí entra a questão vivencial, quando Pedro fala aqui assim, no vosso procedimento, seja santo em todo o vosso procedimento. Como que nós conseguimos agora vivencialmente frutificar para a santificação? Diga comigo, fruto, mais forte, fruto da revelação. Do entendimento. Porque uma das coisas que nós temos que entender, nós não mudamos o comportamento de ninguém. Você não muda hábito de ninguém. Você só consegue mudar hábitos quando você muda a mentalidade. Por isso que quando a Bíblia fala sobre santidade vivencial, usando o texto de Romanos capítulo 12, diz: transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. Então você percebe que é fruto do quê? Da transformação mental. Quando você tem uma transformação mental, você não tem a mesma forma deste século. Você vai entender o que Tiago falou: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis vós que o Espírito que habita dentro de você tem ciúmes de você?
Então, você tem que entender que há um zelo de Deus por você, porque você não foi comprado com prata, você não foi comprado com ouro, você não foi comprado por qualquer coisa. Deus pagou por você o que ninguém mais poderia pagar. Deus fez por você o que ninguém mais poderia fazer, e Ele não teria um investimento tão alto, agora permitir que esse investimento caísse ao desprezo. Não, Deus não é assim. Ele tem zelo por você, zelo. Então, quanto mais você renova a sua mente, menos você se conforma com o mundo. Quanto mais você renova a sua mente, mais você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então você não muda comportamentos, você muda pensamentos. Pensamentos transformados mudam comportamentos. A questão vivencial é fruto do seu entendimento. Você sabe, por exemplo, quando você está lá embriagado com a pornografia, sabe o que você está querendo dizer? Sua mente está dizendo assim, isso não é nada, é só uma diversão. Você não vê naquilo pecado. Automaticamente você acha então que o que Cristo fez na cruz do Calvário não foi nada. Quando você está embriagado da mentira, o que você está querendo dizer? Eu prefiro o lucro desta terra. Por quê? A gente só mente porque a gente tem vantagem. Pode perceber, toda vez que você mentiu, você teve uma vantagem na sua mentira. O dia que a sua mente transformar e entender que não há vantagem na mentira, e sim condenação, que a Bíblia fala que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Quando você mudar a sua mentalidade, não vendo lucro, mas prejuízo, você para de mentir. A questão vivencial, ela vai refletir o entendimento que nós temos da vida. A questão vivencial vai refletir a revelação que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem uma revelação que simplesmente Deus te perdoou, e você continua sendo um miserável homem, querendo fazer o bem e não consegue, o mal que você não consegue, não quer fazer, acaba fazendo, e você se limita a essa mentalidade escrava, automaticamente a sua forma de viver será escrava. Mas se você entende que a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte, visto que isso era impossível à lei, mas se tornou possível na graça, e que hoje você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, você todas as vezes que for tentado, todas as vezes que o pecado bater na sua porta, todas as vezes que algo lucrativo e que não é justo, que não glorifica o sangue derramado na cruz, te convidar, automaticamente você já levanta suas armas de defesa e diz, não, eu não tenho prazer nisso, porque o meu prazer está na lei do Senhor, eu não tenho prazer nisso, o meu prazer está na santificação. Por quê? Quando você entende que a santificação é uma linguagem de amor, você vai começar a andar em santidade, para expressar o seu amor por aquele que pagou um preço que ninguém poderia pagar. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor. A santidade não é um peso. A santidade, ela é o quê? Uma declaração de amor. Se você pega 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que nós devemos procurar a forma de viver e agradar a Deus, e ele diz bem claro qual é a nossa forma de viver e agradar a Deus, a vossa santificação, pois sois chamados à santificação. E ele termina no finalzinho, olha, quem resiste à santificação, está resistindo o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo nunca vai nos deixar confortáveis numa vida de pecado. O Espírito Santo nunca vai nos deixar confortáveis escravos do inferno. O Espírito Santo nunca vai nos deixar confortáveis numa vida de destruição. Ele sempre vai tentar trazer a luz, dizendo, ei, você não nasceu para a pornografia, você não nasceu para o adultério, você não nasceu para o roubo, você não nasceu para as drogas, você não nasceu para o inferno, você nasceu para ser salvo. E há um sangue derramado, há um sangue depositado diante do Pai, que pode te reconciliar com Ele. O Espírito Santo vai sempre te convencer disso. Mas se você resiste isso, você está resistindo o ministério do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Então essa questão vivencial é, por que que eu procuro frutificar em santificação? Porque, em primeiro lugar, eu vou dar fruto segundo a minha natureza. Quem aqui é santo em Cristo Jesus?
Uns 2, 3. Quem aqui posicionalmente é santo em Jesus Cristo, diga amém. Isso é a sua posição, isso quem é você. A sua frutificação tem que ser conforme a sua espécie. Ser santo não deveria ser nenhum sacrilégio, deveria ser apenas a manifestação de quem você é. Aí vem cá, olhe para os meus olhos, estou falando principalmente para os religiosos, principalmente você que está 25 anos dentro de uma igreja, 30 anos dentro de uma igreja, e você ainda está nesses 30 anos, 40 anos, tentando se livrar da pornografia, tentando se livrar do adultério, tentando se livrar da mentira, e está dizendo que você é fraco. Cara, isso aí não é uma questão de fraqueza, isso é uma questão de natureza. Ah, pastor, mas Deus me ama. Deus ama o mundo, cara, e você está no meio. Você não se difere de ninguém da humanidade. Até o Bin Laden, quando estava vivo, era amado com o mesmo amor que você é amado. Então o camarada está 30 anos numa igreja, professando a vida cristã, e ainda é escravo do adultério, ainda é escravo da mentira, ainda é escravo da pornografia. De duas uma: ou você está negando a realidade de Cristo, ou você não nasceu de novo. Porque se você não nasceu de novo, você é escravo da velha natureza. Eu não posso pedir que uma boboreira produza laranjas, eu não posso pedir que uma laranjeira produza mexericas. Você vai produzir segundo a sua própria espécie. A religião não pode mudar você, as suas boas obras não podem mudar você, a sua justiça própria é pior do que trapo de imundície. Mas se você permitir que o Espírito Santo produza em você a realidade da nova criação, regenerando você com uma viva semente, você vai nascer com uma natureza livre do poder do pecado, para andar em vitória sobre ela, para dizer: eu não quero mais o adultério, eu não quero mais a mentira. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus. Quando eu era filho da desobediência, eu era escravo. Quando eu não tinha a natureza de Cristo em mim, eu era escravo. Mas agora eu sou filho de Deus, e essa besteira não vai mais governar minha vida, esse Satanás não vai mais destruir minha vida, isso não vai ter mais governo sobre mim. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, a santificação, ela é fruto do quê? Da minha linguagem de amor a Deus, porque eu vou simplesmente expressar aquilo que eu sou. E é interessante isso. Por quê? Seu filho já errou com você? Certamente sim. Você advertiu ele? Certamente sim. Você deixou de amá-lo? Não, continua amando. Mas o seu filho, mesmo carregando a sua identidade, o seu DNA, não o poupa de maus comportamentos. Por quê? Não é uma questão de libertação aqui, é uma questão de educação. A Bíblia fala em Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos. A questão é que nós não nos educamos, e a primeira educação, eu vou bater firme nisso aqui, talvez nem consiga sair daqui essa noite. A primeira educação é você entender que a dificuldade de você crucificar a sua carne, porque você não vai fazer isso dando risada não, viu? Você não vai fazer isso comendo pipoca e comendo cachorro quente depois do culto, não, pode ter certeza, estou te falando. Isso você vai ter que tomar algumas atitudes bem drásticas na sua vida. Essa dificuldade não pode ser interpretada com impossibilidade. Olha para o seu irmão e diga: a dificuldade. Vai lá, olha para ele, sim. De repente Deus já revela o seu pecado. Eu estou brincando, vamos lá. Estou brincando, vai lá, diga assim: a dificuldade não pode ser interpretada como impossibilidade. Olha nos olhos dele assim: enquanto você interpretar a dificuldade por impossibilidade, você se mantém escravo. Mas se você, a semelhança de Paulo, falar: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, em que eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim.
você vai andar em vitória sobre o pecado. Aleluia, você vai andar em vitória. Você vai perceber que você não vai precisar mais da droga, você não vai precisar mais da mentira, você não vai precisar mais da prostituição, você não vai precisar mais do roubo, você não vai precisar dessas coisas que têm um prazer passageiro, porque você tem a abundância da graça e o dom da justiça, que vai fazer você reinar em vida em Cristo Jesus. Aleluia. Você tem o dom da graça e o dom da justiça, que vai fazer você reinar em vida em Cristo Jesus. Você foi chamado para reinar em vida. Você foi chamado para reinar sobre as trevas. Você está sentado posicionalmente com Cristo, acima de principados, acima de potestades. Você tem uma nova natureza, e você pode dizer ao inferno e às suas tentações: para trás de mim, eu não tenho nada com você. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deixa sua mente renovar. Deixa sua mente renovar. Eu acho engraçado. Geralmente os religiosos e os pecadores inveterados, frequentadores de culto, quando ouvem uma mensagem dessa, acham que a mensagem dura. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem do amor, a mensagem dizendo que você não precisa mais ser escravo. Isso é amor. Você tem um sangue depositado, você tem um poder nas suas mãos, você tem uma nova. Essa é a mensagem, queridos, que você tem que agarrar e dizer: uau, eu vou andar nela. Eu vou andar nela, eu vou andar nela, eu vou andar nela, eu vou andar nela, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Todas as vezes, todas, eu te desafio. Eu só estou pregando, não é um seminário, não estou ensinando, eu só estou pregando. Eu te desafio a você ler sobre essa questão das realidades da nova natureza. Sempre, mas sempre você vai ver a Bíblia dizendo assim: quando outrora éramos pecadores, quando outrora éramos filhos da obediência, como outrora andávamos como aqueles que estão em trevas. Sempre a Bíblia coloca você no passado. Sempre que ela coloca você no presente para o futuro, ela te coloca reinando em vida. Reinando em vida. Reinando em vida. Encoraje seu irmão e fala assim: você pode reinar em vida. Não, você não está entendendo. Você pode reinar em vida. Você pode, não, pega na mão dele, você pode reinar em vida. Você pode andar em vitória hoje em qualquer área da sua vida. Você pode andar em vitória hoje, em nome de Jesus você pode. Não é na sua justiça, não é na sua força, mas é no poder do sangue derramado. É no poder da justiça que foi imputada a nós. É no poder da graça que nos assiste, nos capacitando para andar em vitória diante do pecado e do mundo. Aleluia! Eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Então tudo que o mundo me oferece, automaticamente já tem uma muralha aqui dizendo: eu não quero. Mas todo convite do céu, eu estou dentro. Aleluia! É assim que funciona a minha mente. É assim que tem que funcionar a sua. Aleluia, você está comigo aqui ou não? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então olhemos a santificação na questão posicional. Cara, a gente sabe que a religião é fétida, ela é sepulcral. A religião não pode fazer muito por nós. A religião não pode nos dar nova natureza. A religião põe mais um fardo, às vezes do engano, prometendo liberdade e nos mantendo escravos. Ou ela põe um fardo de legalismo, achando que por nossa própria justiça a gente vai conseguir ter paz com Deus. Em todos os ângulos que você olhar, a religião, ela só atrapalha. Ela não é boa. Ela não é boa. A questão posicional, que é o impossível para os homens, mas possível para Deus, está numa distância de 30 centímetros, que é da sua mente para o seu coração. Quando você permitir que o Espírito Santo fira a tua consciência, você tem um espírito morto, ele não vai tocar teu espírito, mas a tua consciência vai ferir, dizendo: você é um pecador miserável, você está indo para o inferno,
Mas você não precisa ir, você vai se você rejeitar a graça, você vai se você rejeitar o amor, você vai se você rejeitar o Evangelho. Deixa ele ferir tua consciência e fazer com que essa verdade desça ao teu coração. Você posicionalmente vai poder ter uma relação com Deus. Imediatamente você é transformado de filho do diabo para filho de Deus, de perdido para salvo, de amaldiçoado para abençoado. Uma distância de 30 centímetros. E aí a Bíblia fala que a nossa salvação posicional vai sendo desenvolvida. Todos os cultos que você vem, você aprende um pouquinho. Todo curso que você faz, você aprende um pouquinho. Toda comunhão que você tem com o Senhor, você aprende um pouquinho. E aí você vai entendendo, fala, uau, eu não preciso mais mentir. Não preciso mais, eu pensei que era escrava. Não, você não é. Uau, eu não preciso mais saciar a minha carne com a pornografia. Não, você não precisa. Há um deleite muito maior do que o deleite passageiro da pornografia. Uau, eu não preciso mais roubar ninguém. Não, você não precisa. Você vai descobrindo quem você é em Cristo. Você vai descobrindo o que você tem em Cristo. Você vai descobrindo o que você pode em Cristo. E dia após dia, dia após dia, dia após dia, você vai construindo essa realidade da nova vida no seu procedimento. Isso não é da noite para o dia. Isso não é no piscar de olhos. Isso não é no estalar de dedos. Agora entende bem, quero encerrar por aqui. A humanidade, toda a humanidade, você que está na galeria, você que está aqui embaixo, você que está me assistindo pela internet, todos nós sempre fomos alvos do amor de Deus. Sempre. O plano da redenção foi assim. Deus nos criou com liberdade para escolher, e mesmo tendo escolhido o mal, Ele não nos abandonou nos nossos próprios pecados. Deus sempre nos amou. E eu vou te falar uma coisa, Ele sempre vai nos amar. O amor de Deus é inquestionável. A humanidade sempre foi alvo do amor de Deus. Agora, Deus não queria só apenas amar a humanidade, Ele queria se reconciliar com a humanidade. Então o amor se manifestou em carne. O amor se manifestou numa pessoa. O amor se manifestou numa forma sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Como é que a gente perece? Nos nossos próprios pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora entenda, o amor de Deus nos alcançou pela graça. Diga comigo, o amor de Deus nos alcançou pela graça. Mais forte. O amor de Deus nos alcançou. Mais uma vez diga. O amor de Deus nos alcançou pela graça. Agora, não para por aí. Deus não quis e não quer simplesmente nos amar. Deus não quis e não quer simplesmente nos reconciliar por sua graça. A Bíblia fala, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, mas a comunhão com o Espírito Santo. Todo plano da redenção, ela vai se materializar, ela vai se concretizar aonde? Na comunhão. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. No momento em que você não busca viver aquilo para o qual você foi criado, para a santificação, você vai começar a interromper esse fluxo da graça na sua vida, desnecessariamente. Ei, há uma comunhão esperando por você. E quanto mais você entra naquele quartinho da comunhão, você sai de lá mais parecido com Jesus. É verdade. Cada vez que você entra para o teu quarto e passa lá algumas horinhas, você sai dali com uma verdade maior estabelecida na sua vida. E o seu procedimento vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E aí o Deus que pode fazer infinitamente mais, abundantemente além do que você imagina, vai começar a trabalhar de forma extraordinária na sua vida. A santificação não é um peso. A santificação não é uma obrigação penosa. A santificação deveria ser nossa linguagem de amor.
refletindo para Deus a nova natureza que Ele nos deu. Uma vida santa que ainda luta contra o pecado, porque enquanto estivermos na carne, irmão, só a cruz resolve isso, não é verdade? Só a cruz resolve isso. Eu quero fazer um apelo para você. Na realidade, eu quero fazer um apelo que ele tem 3 aspectos. O primeiro, você, que já é um crente maduro, um crente que já está servindo ao Senhor há muitos anos. A igreja precisa de você. A sociedade precisa que você brilhe a luz. A Bíblia fala que nós somos como luzeiros, brilhando no meio de uma sociedade corrompida. Eu preciso. Essa igreja precisa. Jesus precisa. Essa geração precisa de você, crente maduro, que já renovou a sua mente, que já entendeu a realidade da nova criação, que sabe que na sua carne existem tendências e inclinações pecaminosas, mas você já treinou o teu espírito para não andar mais segundo a carne, onde há concupiscência e morte. Você treinou seu espírito para andar na verdade de Deus. Eu preciso, Jesus precisa, essa igreja precisa, a sociedade precisa que você se levante. Comece a pôr a sua luz no velador, tire a sua vida debaixo da cama, comece a frutificar em todos os lugares. Deixa Deus ver a sua luz brilhar. Deixa a sociedade ver a sua luz brilhar. Deixa essa igreja ver a luz brilhar. Segundo apelo. Você que estava vencido por uma teologia equivocada, achando que perdão é apenas uma oportunidade de recomeçar de novo, onde você se mantinha escravo da mesma e velha derrotada natureza. Eu quero te convidar a você jogar fora essa mentalidade. Eu quero te convidar para você começar uma nova jornada, dizendo: opa, alto lá, eu sei que a impecabilidade não faz parte da minha doutrina, mas ser escravo do pecado também não faz parte da minha doutrina. Você pode andar em vitória. Você pode andar em vitória. Quero te convidar. Você pode andar em vitória. Esse tema proposto, Deus vai trabalhar com vocês o ano inteiro, pode ter certeza. Essa conferência está abrindo aqui um ciclo novo de santificação na igreja. Mas eu quero fazer um terceiro apelo. Você que, mesmo frequentando igrejas, você sabe que você não nasceu de novo, porque você ainda continua nas mesmas práticas pecaminosas. Você que está aqui pela primeira vez, e você nunca tinha escutado um evangelho que diz que você não precisa e não pode só ser perdoado, você pode andar em vitória sobre o pecado. O convite é para você nascer de novo, você receber essa nova natureza, você receber a vida de Jesus no seu espírito, dando a você uma plena consciência da realidade da nova criação. Então, eu gostaria que você que quer atender esse apelo, seja um crente que vai se colocar no velador, você um crente que foi enganado pela mentira e quer vir para a verdade, e você que nunca foi um crente, nunca foi um cristão, e que queira receber Jesus como seu Senhor e Salvador, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração. Nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos ter um tempo de intercessão, nós vamos ter um tempo na presença do Senhor. Aleluia, eu tenho orado ao Senhor constantemente, falo: Deus, nos dê força, principalmente nós como líderes, nos dê força para nos manter diante da justiça que nos foi proposta em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Comece a abrir o teu coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo personalizar essa mensagem de uma forma em que você fala: uau, 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 uau. Eu não vou te convidar aqui na frente. Você vai tratar com o seu coração aí. Você vai tratar com o seu coração aí em casa. Tem tantos outros pecados, que não é a pornografia, que não é o adultério, que não é a mentira. A avareza é um deles. Trate com ele. A ganância é outro dele. Trata com ele. A procrastinação. Tem tanta outra coisa que você pode ser livre agora. Confessa o seu pecado. Fala: Deus, isso aqui não vai me escravizar mais. Deus, isso aqui não vai me escravizar mais. Senhor, eu estou tomando posse da palavra liberada. Senhor, aviva a semente
essa viva semente que me regenerou para uma novidade de vida, vai me fortalecer no meu homem interior, e esse pecado não vai me governar mais, não vai mais me governar. Aleluia. Comece a orar, põe nome nele, põe nome, não tenha vergonha, ponha nome. Talvez a ira, você está se irando muito fácil, ponha nome. Senhor, a ira não vai mais, a tua palavra fala que eu posso até me irar, mas não vou pecar. Sim, porque a justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Isso. Oh! Aleluia, é uma responsabilidade tua, e a oração te ajuda a isso. Vamos, ore diante do Senhor. Ore diante do Senhor. Ore diante do Senhor. Tome a sua responsabilidade como nova criatura. Tome a sua responsabilidade de nova criatura. Aleluia. A Bíblia diz: portanto, fostes ressuscitados, e juntamente com Cristo buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Aleluia. Então, portanto, fazei morrer a vossa natureza carnal: prostituição morra, e impureza morra, paixão lasciva morra, desejo maligno morra, avareza morra, idolatria morra, desobediência morra, porque tudo isso era fruto da minha velha natureza. Eu andava nela, mas hoje eu decido, eu não sou mais escravo. A realidade de Cristo é uma realidade que governa a minha nova natureza. A verdade de Cristo me libertou do poder do pecado e da morte. Agora, por essa verdade, eu despojo igualmente a ira, eu despojo a indignação, eu despojo a maldade, eu despojo a maledicência, eu despojo a linguagem obscena do meu modo de falar, eu despojo a mentira. Uma vez que eu me despi do velho homem e eu me revesti do novo homem, a semelhança de Cristo, que se refaz no pleno conhecimento daquele que morreu e pagou o preço por mim. Aleluia. É nessa verdade que eu vou andar, é nessa verdade que eu vou andar. Aleluia, aleluia. Pega a mão do seu irmão e fala: você não sabia, mas eu quero te dizer hoje, você existe para reinar em vida. Vamos, chacoalha ele e diga: você nasceu em Cristo para reinar em vida, 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 reinar em vida. Oh, pegue as mãos deles aos céus. Ore por ele um pouquinho, ore por ele, ore por ele, ore por ele, ore por ele. Vamos, ministre ao Senhor, ministre ao Senhor, ministre ao Senhor com canções. Uou! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente. Sim, Senhor, sim, Senhor. Não vou Sim, Senhor, sim, Senhor. abalado. Sim. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Segure a mão do seu irmão lá no céu e diga assim: querido irmão, eu e você, como eleito de Deus, santos, amados, de ternos afetos e misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, eu vou te suportar. Eu vou ser um exemplo para você. Eu vou ser uma fonte de conforto para você. Porque eu e você fomos feitos família de Deus, os redimidos, os salvos, os herdeiros, o povo mais feliz da terra. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu aleluia! fundamento. Eu vou confiar
minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.